Unidades de tamanho relativo. Muito importante no nosso CSS, gente, é saber o parâmetro a ser utilizado para formatar o tamanho de cada elemento, de fonte, o tamanho das divs, e essas são as unidades de tamanho relativo. A gente tem aí 5 tipos de tamanho relativo que podem ser utilizados. A gente vai aprender qual utilizar e como utilizar nessa aula. Então, para a gente exemplificar aqui, eu vou primeiro deletar esse formato aqui externo ao nosso conteúdo e a gente vai trabalhar dentro desse parágrafo aqui, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, dentro dessa classe formato é aplicar um merging. Vamos botar 10 pixels aqui para ele dar uma separada e a gente visualizar legal. Ó. Então, ele vai dar um espaçamento aqui, tá? É dentro desse parágrafo que a gente vai testar, tá? Esse parágrafo vai alterar. Vamos lá. Então, esse parágrafo está formatado aqui. E eu vou dizer aqui que o font size dele, o tamanho dessa fonte, vai ser de 20 px, né? É o tamanho em pixels relativo ao dispositivo. Esse tamanho que a gente vai utilizar com frequência, porque a gente vai falar em padrões web. Tá? E o dispositivo é o computador seu cliente, então ele vai se adequar à resolução da tela aí desse computador. Então vai ser sempre o mais utilizado, ok? Quando eu faço esse font size 20 pixels, eu estou dizendo que a fonte tem que ter 20 pixels relativa ao meu dispositivo. Tá? Se eu vim aqui alterar o tamanho da minha resolução, você percebe que a fonte acompanha esse tamanho. Okay? Então, se for um celular, ela vai diminuir relativamente junto. Deixa eu voltar aqui o meu zoom para o tamanho normal, para a gente poder continuar aí, então. Ó, normal, ok. Depois de a gente saber que o pixel é relativo, que é o que a gente vai utilizar, a gente pode conhecer aí o resto dos nossos elementos. Tá? Então, a gente tem também o em, que é o tamanho relativo à fonte utilizada, tá? 20 em, ok? Não muito utilizado, mas é em relação à fonte, ao tipo de fonte. Olha só o tamanho que já fica, ok? Então você está aumentando muito isso. O em, geralmente, você vai botar 1, que vai ser o tamanho comum da fonte, tá? 1 em, ou você pode botar 2, você vai estar aumentando relativamente de acordo com o tamanho padrão da fonte, ok? Depois a gente vai ter aqui o EX, que vai corresponder à altura dessa fonte. Então eu quero, por exemplo, 10EX. Eu estou dizendo que a altura da fonte vai ser alterada só, e não o tamanho, tá? Só a altura dela. Também não é muito utilizado, mas é legal que você conheça esse tipo de formatação, tá? A gente tem também em centímetros, se você quiser alterar aí para um centímetro, por exemplo, 5 cm, tá? Que vai pegar centímetros realmente. Não importa o tamanho do dispositivo, ele vai ter aí a fonte com 5 centímetros, tá, de altura. E por final, a gente tem mais um que é utilizado, que vai ser a porcentagem, tamanho 20%, que também vai ser relativo aí ao tamanho do browser. Tá? Ó, 20% já ficou bem pequenininho. A porcentagem já não vai ser tão utilizada em fonte. Né? Fonte geralmente a gente vai aplicar com pixels, ok? E a porcentagem a gente vai utilizar mais na própria div. Então, eu quero dizer que essa div vai ter, em relação à div mãe, como a gente está dentro, ela vai ter um widget de 50%. Então, ela vai ter a metade do tamanho do meu widget normal. Ó, tá? Se ela não tiver mãe, tá? Se ela não tiver dentro da div mãe, essa porcentagem vai ser relativa ao dispositivo, que é bacana também. Eu posso vir aqui na conteúdo, por exemplo, e botar um 30%. Relativo ao meu dispositivo, o tamanho dela vai ser 30% com relação ao meu browser. Novamente, se eu diminuir, ó, sempre vai manter o mesmo tamanho. Olha só que bacana. Ó. Ela sempre vai manter 30% da área total aí do nosso browser. Ok? Deixa eu voltar aqui novamente, então. Tamanho da tela, zoom. Normal, né? Então a gente tem todos esses elementos, o que a gente vai utilizar é sempre o quê? Pixels, tá? E porcentagens. O resto é muito pouco utilizado.